Veja no ICL Notícias, segunda edição. O Haddad, no afã de dar uma resposta logo à sociedade, apresentou uma proposta que ele elaborou na Fazenda. Pistoleira em fuga. Eita, louca! Tá louca? Carla Zambelli foge do Brasil depois de ser condenada a 10 anos de prisão pelo STF. Sem conversinha mole. E o presidente da República, pelo menos na minha frente, se deu por satisfeito. STF libera imagens dos depoimentos das testemunhas da trama golpista. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Então o senhor se comporte e responda à pergunta. Quem manda aqui somos nós. Se você concorda ou você não concorda, silencie. Lula defende soberania brasileira e diz que é inadmissível Estados Unidos interferirem no STF. Sabe, mas pode ficar certo que o Brasil vai defender não só o seu ministro, mas defender a Suprema Corte. O ICL Notícias, o jornalismo verdade, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar, ao vivaço, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube, também na Pop TV, você que nos assiste pelo Rio Grande do Sul. E também boa tarde para você que nos ouve pela web rádio São João, em Quixadá, no interior do Ceará. Chico Sá já aposta comigo, porque hoje o dia tá quente. Meu Deus, a mulher capou o gato, como se diz na minha terra, né? Quando alguém, alguém ali desaparece, some. Chá de sumiço. Capou o gato, chá de sumiço. É o que aconteceu. Deram mole, né? Quem vai explicar isso pra gente? Se deu mole? Assim, juridicamente falando, né, Chico? Acho que a Elô Vilela pode ajudar a gente muito bem a entender essa história. Elô, boa tarde pra você. Boa tarde, Chico. Oi, Gabi. Olha, eu acho uma coisa inacreditável. Deviam ter prendido ou deviam ter tomado o passaporte, né? Ou devolver o passaporte dela. Eu vou só lembrar para vocês uma coisa. Desde o começo desse processo todo do julgamento, da tentativa de golpe, 7 policiais militares foram presos imediatamente. Eles só foram soltos com tornozeleira eletrônica, passaportes apreendidos, bens congelados, bloqueados. Ninguém pode mudar os bens para nome de outra pessoa, vender, nada. E nada disso foi feito com mais ninguém. Existe aí, eu acho, um tratamento diferente para diferentes cargos, diferentes posições, porque os chefões dessa história toda não estão de tornozeleira, não estão com bens bloqueados, né? Esses PMs ficaram 6 meses sem salário, as famílias aí se virando como foi possível. Tá errado? Não tá errado. O que tá errado é ninguém mais ter. A Zambelli levou o hacker para fazer o plano de tentar mostrar que a urna era fraudável, gente. Sim. Ela botou o hacker dentro do Palácio do Planalto. Né? Então, assim, não é pouca coisa, não é só, como se fosse pouco, essa cena dela correndo atrás do jornalista lá com o revólver na mão em São Paulo na véspera da eleição. Não é só isso. Ela estava intrinsecamente ligada com a tentativa de deslegitimar o processo eleitoral, ou seja, contribuindo para a construção do golpe. Aliás, Elô, não é sobre isso, né? A prisão que foi decretada, essa que a gente viu as imagens dela correndo ali nos jardins atrás de um jornalista. Eu quero aproveitar para trazer um pouquinho de contexto aqui para quem está chegando agora e não viu essa notícia da deputada Carla Zambelli. Então, ela fugiu do Brasil, em resumo, mas a gente pode aqui trazer um pouco mais de detalhes sobre essa história, né? Porque ela é condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, essa decisão é bastante recente, em regime fechado, essa condenação. E ela confirmou, foi lá na Revista Oeste, esse veículo da extrema-direita, para dizer que, olha, deixei o país sim. E aí, a gente não sabe para qual destino, não foi informado ainda oficialmente, mas a Zambelli disse que ela vai ficar na Europa, porque, segundo ela tem
cidadania europeia. Então, é lá que ela vai ficar, né, Chico? E ela também justificou a fuga como uma decisão para começar um tratamento médico. Impressionante, né, como esses personagens da extrema-direita, eles começam a ter cuidados, né, precisar de cuidados médicos quando alguma decisão da justiça lhe bate na porta. Mas ela disse que ela vai pedir licença do cargo de deputada federal, assim como a gente viu o Eduardo Bolsonaro fazer agora há pouco, né, ele que está nos Estados Unidos. Então, mês passado isso aconteceu, essa condenação pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, essa de 10 anos em regime fechado, por falsidade ideológica e por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Não tem nada a ver, então, com essa imagem, ainda esse é outro caso que está aí correndo dela, que ela está com a arma em punho, correndo atrás de um jornalista. Então, esse é outro caso e o relator é o ministro Alexandre de Moraes. E ela está se dizendo, claro, vítima de perseguição política, né? Aliás, mais especificamente nesse caso, perseguição do judiciário. Vou trazer uma frase aqui da Carla Zambelli para a gente voltar a conversar. Ela diz o seguinte, então, abre aspas para a Carla Zambelli. Eles me ceifaram, mas quando acham que morri, é quando renasço das cinzas, como a fênix. Quando julgam que a minha árvore da vida secou, é quando ela mais dará frutos. 9 ministros do STF imaginaram que, ao não ser mais parlamentar, eu seria finalmente combatida e silenciada. Impressionante. Coitada da Fênix, né? Coitada da Fênix, ser comparada a essa mulher, né? E o certo é que ela tinha, além do passaporte, ela tem um passaporte diplomático, que facilita, nem precisa de visto para entrar na maioria dos países, e o passaporte italiano. Então, até por ter todo esse aparato, era alguém que precisava ali ter uma tornozeleira, não é? alguma proteção, porque estava condenada, só faltava o trâmite burocrático para a ordem de prisão ser expedida e deixar ela folgar desse jeito. Estava na cara. Quando ela diz, Elô, que eu não tenho suporte para segurar a onda de 10 anos de cadeia ou para aguentar as cadeias brasileiras. Agora ninguém tem saúde, né, Chico? Ali foi a senha, né? Ali foi a senha que ia preparar. O marido dela é secretário de Segurança Pública, o coronel Aguinaldo, em Caucaia, no Ceará. Fugiu com ela, pelo que se tem notícia até agora. Não sei se ele vai abandonar o cargo de secretário de Segurança Pública desse município, que é um dos maiores municípios do Ceará. Tem um PIB altíssimo. É uma cidade muito importante, estaria acompanhando ela nessa fuga, né? E agora é esperar ali um milagre de Interpol, junto com o milagre de um tratado, de um acordo do Brasil com algum desses países, mas é muito difícil, porque na Itália ela não sai, a Espanha também não tem esse tratado direto com o Brasil que possa extraditá-la. É muito difícil, acho que adeus, pistoleira. Olha, Chico, eu não sei, né? Acho que talvez não seja assim tão simples, né? Porque você veja que o Pisolato, ele tinha cidadania italiana e ele foi extraditado para o Brasil ainda assim. Claro que a gente sabe que tem um governo de extrema-direita na Itália que talvez não se dispõe a fazer isso agora, nesse momento, mas isso pode acontecer mais adiante. E outra coisa que eu acho incrível, Gabi, nessa frase dela que você colocou na tela, é que assim, a pretensão dela de achar que o STF, os ministros do STF estavam preocupados, né, em destruí-la, como se ela fosse assim tão importante. Eu acho que isso, no fundo, é muita pretensão. Agora, hoje houve toda uma movimentação para que se faça o pedido de prisão preventiva dela. E todo mundo ficou comentando, pô, mas agora tá muito tarde. Não é isso. Eu conversei com uma advogada que me disse o seguinte: é preciso haver o pedido de prisão preventiva para você poder acionar a Interpol. Então, é por isso que precisa fazer o pedido agora, já que ainda não foi feito. E hoje a gente tem na Secretaria-Geral da Interpol um brasileiro, um delegado da Polícia Federal brasileiro, o Valdeci Urquiza, que foi eleito em novembro do ano passado. Então a gente tem uma pessoa que conhece muito bem o que está acontecendo aqui na chefia da Interpol. Quem sabe isso ajuda, né? Muito bom. Por isso que é bom tê-lo, né? Já deu ali, além de uma pequena esperança, deu a informação correta.
Aliás, a gente não tem um paradeiro exato dela, mas só para trazer aqui a fala dela na CNN, porque ela deu entrevista para a CNN Brasil também. Ela diz que está nos Estados Unidos e quer ir para a Itália, porque ela tem um passaporte europeu. Mas não tem como saber o paradeiro exato, né? Essa é não tem. E nem tem, principalmente, como confiar. Sim. Não é? Ela fica... Ela está falando com esses canais de extrema-direita, com a Rádio Auriverde, com a Oeste, com esse povo aí, que vão publicar o que ela vai dizer, né? Mas não dá para confiar uma vírgula na localização da Carla Zambelli. Aliás, não dá para confiar nada. Agora, uma coisa eu acho interessante dela ir ou para os Estados Unidos ou para a Europa, é que tanto num país como no outro, tudo que ela for gastar é 6 vezes mais caro do que seria no Brasil por causa do câmbio. Então, claro que ela tem ajuda daqui e dali, mas vai sair mais caro sustentá-la lá fora, ela vai ter que gastar mais do dinheiro dela, do marido. Acho ótimo, 6 vezes, né? Multiplica tudo por 6, vai ficar bonito isso. Agora, nunca torci tanto para o câmbio continuar alto, para o Eduardo Bolsonaro ficar mais pobre, a Zambelli também. É o que nos resta, né, Elô? Mas ela arrecadou, segundo a estimativa mais pessimista, 166 mil de Pix agora, conforme está publicado hoje no nosso portal. Mas tem outra versão que diz que foram 288 mil. Ela pegou agora, acabou, arrecadou o Pix e partiu. É fácil, né? Com esses patriotas, você arrecadar ali. O Bolsonaro arrecadou 17 milhões. Então você arrecada essa grana toda em nome de um certo patriotismo e vai embora, corre para outro país. Esse é o patriotismo que a gente tá vendo aí na nossa cara. É o patriotismo, Chico. Agora, essa história do passaporte é uma dúvida até que a gente pode tirar daqui a pouco com a doutora Maíra Hecker, que vem conversar com a gente também sobre os aspectos jurídicos todos, porque me parece muito claro aqui que ela, 20 dias depois, né, que ela tem a condenação, ela sai do Brasil. Me parece muito óbvio que é uma fuga, mas juridicamente, né, a gente pode perguntar para a doutora Maíra a respeito disso, porque o passaporte dela, o Xandão chegou a apreender o passaporte dela lá no passado, em 2023, aí depois devolveu. Por que não foi apreendido agora, mesmo com a condenação? São respostas que a gente pode também levar para a doutora Maíra Heck ajudar a gente a compreender, né, Chico? Eu acho que essa coisa de devolução do passaporte, em alguns momentos, o Alexandre de Moraes foi muito atacado, a ditadura do judiciário, ficou aquela pressão, e em algum desses momentos ele dá uma amaciada. Foi num desses raros momentos que ele amacia, que ela aproveitou e recolheu o passaporte com o qual deu no pé agora. E tem essa questão da Interpol também, que é uma apuração da Heloísa Vilela, né? Que essa história envolvendo a Carla Zambelli pode ter sido assim um pedido atrasado até de prisão, né? Porque a Procuradoria-Geral da República decidiu pedir a prisão preventiva logo depois de saber que a deputada está fora do Brasil de fato. Mas tem uma explicação aqui que envolve a Interpol, que é uma apuração da Elo Vilela, né, Elo? É isso que eu falei agora há pouco. É preciso ter o pedido de prisão para você acionar a Interpol. Se você não tiver esse pedido de prisão, a pessoa não entra na lista de pessoas procuradas pela Interpol. Então, a gente achou curioso esse pedido ser feito agora. Inclusive, o deputado Lindbergh Faria foi à PGR para pedir para a PGR que fizesse essa requisição. Aí a gente ficou assim, mas agora que ela já fugiu? Sim, agora, para a Interpol poder entrar nesse circuito e ela entrar na lista de pessoas procuradas pela Interpol, porque assim a Interpol pode agir, pode prendê-la e tentar enviá-la de volta para o Brasil, né? Então é por isso que está acontecendo isso agora. É isso aí. Então tem essa história da Interpol, mais a junção da história do passaporte que tinha sido apreendido no passado. Bom, muito bem, a gente vai ter muito o que falar ainda da Carla Zambelli aqui, né, Lu? Mas eu quero falar com você sobre os depoimentos. Eu não estou me aguentando aqui. Os vídeos. Os vídeos agora dos depoimentos. A gente ouviu a Elo Vilela contando aqui todos os detalhes do que ela viu ali junto com a imprensa durante esses depoimentos para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, de todos os envolvidos na trama do golpe, ouvidos em condição de testemunha, né? Do julgamento,
Mas, antes, a Elô Vilela comenta a decisão do Alexandre de Moraes, né, que determinou até que o Hamilton Mourão preste depoimento à Polícia Federal sobre aquele telefonema entre o Bolsonaro e ele. A gente comentou aqui que o Bolsonaro ligou para o Hamilton Mourão um pouquinho antes dele entrar ali para conversar com os ministros do Supremo. E isso essa decisão atende um pedido da Procuradoria-Geral da República, né, Lu, que apontou esses indícios do Mourão, que ele pode ter sido influenciado pelo Jair Bolsonaro. Afinal, ali na iminência de prestar o depoimento sobre a trama do golpe, o Bolsonaro, o que ele tinha que ligar para o Mourão, né? É proibido, já nada que ligar para o Mourão. Isso daí é um absurdo, isso pode ser tentativa de atrapalhar o processo, né? Interferir no processo. Outra coisa, gente, que é muito interessante é o seguinte, eu acompanhei todos os depoimentos, mas agora que os vídeos saíram, a gente vê coisas que não mostraram pra gente lá, porque a maneira como eles decidiram o que fica na tela, o que não fica, para quem está depondo e para o STF, não era o que eu necessariamente estava vendo na tela. Por exemplo, com os vídeos liberados agora, ficou claro que o Bolsonaro está acompanhando tudo. Ele está presente o tempo todo. Ontem, no final do depoimento da última testemunha, de repente piscou na tela cheia uma imagem do Bolsonaro. Ele estava lá com aquele fundo ridículo de São Francisco que ele usa, e que a gente vai ver em outros vídeos, e apareceu ele de repente, foi bizarro, porque ninguém sabia que ele estava acompanhando. Então, de repente, apareceu na tela, todo mundo ficou, que isso, Bolsonaro tá aí. Gate e no tá fundo lá, e tudo, olha lá, Elô. De São Francisco, que ele aparentemente essa Golden usa Gate, sempre. essa Golden Gate é para lembrar um filme famoso do Hitchcock, que é Um Corpo que Cai. Então, é esse corpo que vai cair na prisão, é o Hitchcock, efeito Hitchcock. Ou também pela Golden Gate, né? A gente vê aquele presídio Alcatraz, que tem ali. sim. Alcatraz. O Alcatraz também. Boa, Elô, melhor do que a minha ideia. Que fica na ilha ali, maravilhoso. Eu achei que a Elô ainda ia concluir a fala dela, mas é excelente. Quando eu vi esse fundo do Bolsonaro com a Golden Gate, eu achei completamente aleatório, mas não! Saibam ler as referências culturais que vocês estão trazendo aí. É maravilhoso. Se não tem, a gente inventa, né, Chico? Exatamente. Você foi direto no filme Papillon, que tem uma fuga clássica daí. Uma fuga cinematográfica. Mas fuga não chega, que por hoje já chega de fuga, né, gente? Que ninguém mais possa fugir. Tranquem os aeroportos e as saídas. Aliás, Elô, essa fuga é mais uma vez a Carla Zambelli atrapalhando o Bolsonaro. Porque ela essa fuga terá um efeito, a justiça ficará muito mais atenta a todo mundo. Verdade. Muito mais atenta ao Bolsonaro. Esperemos que sim, né, Chico? Não é? Esperemos que sim. Porque o Bolsonaro já está com o passaporte apreendido, porém, aqui no Mercosul, ele pode fugir com sua humilde carteirinha de identidade, ou mais conhecido como RG também em algumas regiões. Então, isso acho que vai obrigar o próprio STF a monitorar, de alguma forma, todos esses personagens que já são réus e que podem dar no pé. Por isso eu estou tão ansiosa também pelo depoimento da Hamilton Mourão sobre essa ligação, né? Porque dependendo do teor ali, pode ter até como você chama, uma tornozeleira eletrônica na história, né, Chico? Sim. Porque eu acho que a PGR, STF, não vai querer ficar marcado com mais uma fuga. Que foi eu já vi muitos vacilos assim na fuga, para voltar ao capítulo das fugas espetaculares no Brasil, na fuga do PC Farias, por exemplo. A PF e a Justiça come bola. Ele vai embora. Agora a Carla Zambelli também, de alguma forma, comeram bola. Foi embora. Se vai mais um, começa a ficar complicado. Então, quem ficou terá seus passos, eu acredito, muito mais vigiados a partir de agora. É isso, e é grave. Oremos. Oremos.
O alerta está sendo feito, né, gente? Não dá para dizer que a gente não tá na cara, né? Sim. Assim, tem tudo para ficar alerta aí. Mas vamos para as imagens? Quero muito trazer por favor, primeiro... nossa. Atrapalhando os vídeos, desculpem. Vamos, imagina, vamos para os vídeos. Vamos falar do Batista Júnior primeiro, falando sobre aquele episódio de deu voz de prisão, não deu voz de prisão, do Freire Gomes contra o Jair Bolsonaro, quando eles estavam falando ali, né, se o plano do golpe fosse levado adiante, supostamente o Freire Gomes daria a voz de prisão a Bolsonaro. Vamos ver o que o Batista Júnior disse a respeito disso. É o primeiro vídeo que a gente vai mostrar aqui no ICL Notícias desses depoimentos. Vamos lá. Em momento algum, o presidente Jair Bolsonaro colocou desta forma que estava objetivando um golpe de Estado. Exatamente, que ele não falou. Mas, durante as discussões, nós começamos a imaginar que os objetivos políticos de uma medida de exceção não eram para garantir a paz social até o dia 1º de janeiro. E foi dentro deste contexto que o general Freire Gomes colocou, ou seja, não foi em resposta a uma colocação que o presidente daria um golpe, mas foi no âmbito desta discussão de possíveis estados de exceção, tem os pressupostos necessários para que eles sejam feitos. Vou trazer um contraponto aqui do depoimento do Freire Gomes, logo na sequência. Mas fiquem atentos ao Bolsonaro ali, Gabi, né? Deixa eu só apontar uma coisa. Você veja que o Batista Júnior está dando um nó em pingo d'água. Ele está dizendo que não foi no contexto de um golpe de Estado, mas que também as medidas não eram para tranquilizar o país até o dia 1º de janeiro. Eram para quê, então? Se não era para golpe de Estado? Faça-me o favor. Agora, a gente não sabe se o Bolsonaro e Batista Júnior estão vendo essa imagem que a gente botou na tela ou a imagem que eu estava vendo, que não tinha Bolsonaro. Se era essa imagem, isso intimida, isso muda, né? Tudo. Tá Nossa, muda inteiramente. E você vê que ele está ali anotando. Bolsonaro não está só olhando, ele está anotando as coisas. Sim. Excelente. Boa observação. Porque você está no vídeo ali coladinho e o outro anotando tudo e sabe que essa gente é perigosa, né? Você vai pensar 2 vezes no tom que você vai falar aí do Jair Bolsonaro, se você vê a reação dele. Na tela, lógico. Agora, o Freire Gomes, ele negou ter dado voz de prisão ao Bolsonaro. E aí a gente tem a fala dele aqui, a gente recortou esse trecho também. Vamos assistir. A mídia até reportou aí que eu teria dado voz de prisão ao presidente. Não aconteceu isso de forma alguma. Acho que houve uma má interpretação, até quando nós conversamos em paralelo aí, os comandantes, o que eu alertei o presidente, sim. E se ele saísse dos aspectos jurídicos, né, além dele não poder contar com o nosso apoio, ele poderia ser enquadrado juridicamente. Ele concordou, não falou absolutamente nada, e a partir daí esse assunto foi mantido dessa forma. Então, eu gostaria de esclarecer esse aspecto. Aí só a correção, né, que não foi a mídia, foi o Batista Júnior, né? Foi o ex-comandante da Aeronáutica que disse que agora, o Freire gente, Gomes tinha dado voz de prisão. Essa imagem eu também não vi. Eu não vi Bolsonaro assistindo o depoimento de Freire Gomes. Repito, eu não sei se era isso que o Freire Gomes estava vendo. Agora, ele fala que alertou o Bolsonaro que ele poderia ser enquadrado juridicamente. O que ele está dizendo com isso? Poderia ser preso e processado. Claro. Exatamente. E por que ele ia ser preso, processado e preso? Se ele estava só tentando acalmar os ânimos do país. É uma maneira torta de dizer que ele estava propondo algo ilegal, né? A mesma coisa. Não tem como tergiversar sobre isso, né? Não. Não tem como. Agora, vale lembrar também, né, que a gente tem as imagens, né, a respeito disso. A gente trouxe aqui o Freire Gomes, a gente trouxe também o Batista Júnior, mas a gente tem outros depoimentos que vieram depois que também são importantes, né? Sobre... E outra coisa, diga, Gabi. Elô, diga. A gente tem outros... Desculpa, hoje eu estou muito acelerada. Imagina, não, de jeito nenhum. Por favor. De camarote os depoimentos. Então,
Sua análise é importantíssima aqui. Mas esse depoimento do Freire Gomes e do Batista Júnior, esse trecho que a gente viu agora, foi no começo dos depoimentos deles. Porque vai chegando mais... Não sei se a gente vai mostrar outras coisas, mas vai chegando mais pra frente... E a coisa vai ficando mais clara. Então, vou parar por aqui, porque aí a gente vê. Não, é bom você falar isso, porque é justamente isso. Na sequência, a gente ouviu, aliás, outros depoimentos. A gente ouviu não, né? Quem ouviu foi você, né, Lu? A gente contou aqui no ICL Notícias. Um dos principais depoimentos acabou sendo de um ex-diretor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, o Adiel Alcântara, por exemplo. A gente falou sobre ele aqui. Agora a gente tem as imagens quando ele confirma a ordem para abordar os ônibus que iam para o Nordeste no dia do segundo turno de 2022. Então, ele disse que questionou o então diretor da Polícia Rodoviária Federal, que era o Djaílon Moura, na época, sobre o motivo da operação. Aí o Adiel afirmou que o Djaílon admitiu que a ordem não tinha um embasamento claro. Então, olha só, vamos assistir o trecho também para ficar mais claro como é que foi essa história. Vamos lá. Quando ele deu essa resposta, eu não me convenci, eu transpareci que eu fiquei meio... achei estranha aquela ordem. E aí ele falou, eu não sei, ministro, já tem... Desculpa, procurador. Eu não sei qual foi o contexto que ele falou exatamente, mas ele falou mais ou menos o seguinte: Adiel, tem coisas que são e tem coisas que parecem ser. Está na hora da PRF tomar lado, ou então, assim, a gente tem que fazer jus às funções de direção, e aquilo era uma determinação do diretor-geral. E ali o Bolsonaro de novo, né, Lu? Não sei se também, quando você assistiu esse depoimento, ele estava lá. Ali já com o fundo, o fundo já é o mapa do Brasil, tudo bem. Tá diferente. Não era mais a Golden Gate. Exatamente. Agora, o depoimento do Batista Júnior, do Freire Gomes e do Batista Júnior, foram depoimentos longos, que ao final do depoimento, o Procurador-Geral da República e o Alexandre de Moraes, especialmente o Alexandre de Moraes com o Freire Gomes, conseguiram arrancar dele as declarações que confirmam toda a história da tentativa de golpe, de ameaçar prendê-lo, sem dizer assim, coloca no Garnier a informação de que ele ficou do lado do presidente com a tentativa de golpe. No final, a coisa vai se esclarecendo e o Alexandre de Moraes forçou o Freire Gomes a repetir isso cada vez mais claro, 3 vezes. A última delas é a última pergunta dele, questionando a testemunha. Então, assim, ele não conseguiu escapar. O que a gente viu aqui foi um contorcionismo que, aos poucos, foi entrando em foco e ele não teve como nublar, né, desfocar a situação, os fatos. Elô, você quer comentar algo mais sobre esses depoimentos? Porque eu sei que você assistiu ali e hoje você pôde também ver como é que saiu, né, no resultado final, esse depoimento que o Bolsonaro estava lá, né? Na maioria deles, pelo menos, a gente viu aqui já alguns trechos que estão sendo divulgados na imprensa, porque, gente, assim, é muito vídeo, são muitas horas, e aí as redações estão todas assistindo e tal, selecionando os trechos mais impactantes. Eu não sei se você quer comentar algo mais sobre isso, pode ficar à vontade. Na sequência, eu quero trazer aqui uma fala do presidente Lula e a gente trazer outras questões relacionadas a Brasília, mas quero deixar você dar esse fecho também, porque você também assistiu os depoimentos e agora está vendo os vídeos, né? Eu acho, Gabi, que agora a gente vai ter a chance de montar essa história direitinho e a gente está podendo mostrar para as pessoas exatamente como aconteceu. Minha única dúvida, e que eu vou tentar descobrir isso amanhã com o STF, é o que as pessoas que estavam depondo e o que os advogados estavam vendo. Isso que a gente está mostrando agora ou que a gente viu quando estava sentado lá na sala da primeira turma. Essa informação eu acho que é importante para a gente... Porque você vê, a gente vê o Bolsonaro ali, mas a gente não vê o advogado dele. E o tempo todo eu vi foi os advogados, ou então eu via quem estava falando, e só, não tinha essa tela toda dividida. Só no primeiro dia a gente teve essa telinha com as caras de todo mundo, eu vi ali o Bolsonaro com a camisa amarela, vi o Braga Neto,
mas não vi mais ninguém depois disso. Era só a pessoa que estava falando. Eu acho que é importante a gente saber disso, né? E achei interessante ver o quão concentrado e anotando as coisas estava o réu Bolsonaro. Muito bom, vamos montando esse quebra-cabeça. Muito atento, mas é uma imagem que é para passar, isso é um clássico, né? O réu vai nessas audiências, antes tinha que ir presencial, mas para intimidar a testemunha. Ali aquela presença, fica anotando, é uma forma de intimidar a testemunha. Será que ela vai ter coragem de dizer na minha frente? Eu acho que pode ter mais coisa nisso aí, porque esse pessoal só pensa em mídia social. Então, ele já podia estar pensando em cortes que ele vai usar nas mídias sociais para dizer que o ministro não respeita a testemunha, para isolar as partes, entendeu? Para descontextualizar e dizer que ele é um ditador, entendeu? Eu acho que pode ter isso também. Tem sempre esse objetivo também. Não duvido. Rede. Aliás, não duvido não, eu aposto com você, viu, Elu? Agora, mudando um pouco... ainda com foco em Brasília, mas trazendo uma conversa do presidente Lula com jornalistas. Hoje ele falou sobre o caso do IOF, e aí eu queria aproveitar aqui a Elu Vilela lá em Brasília para falar sobre isso. Ele falou sobre o Ministério da Fazenda, que segundo o presidente Lula está buscando reparos, e ele também falou que o ministro Fernando Haddad não se opõe a discutir melhorias. Então, sobre esse assunto, vou chamar um vídeo aqui de uma fala do presidente Lula, a gente já volta a falar. Vamos lá. O Ministério da Fazenda está tentando fazer um reparo que foi um acontecimento do não cumprimento de uma decisão da Suprema Corte pelos companheiros senadores que, quando aprovaram a desoneração, sabiam que tinha uma decisão da Suprema Corte que era obrigado a haver a compensação e ficar de apresentar a compensação. O Haddad, no afã de dar uma resposta logo à sociedade, apresentou uma proposta que ele elaborou na Fazenda. Ora, se houve uma reação de que tem outras possibilidades, nós estamos discutindo essas outras possibilidades. O Elo, e o presidente Lula, ele se reuniu depois dessa fala também com o próprio Haddad, com o Davi Alcolumbre e com o Hugo Mota para falar sobre o IOF, né? Queria que você contasse para a gente. Olha, ele se reuniu com o ministro Haddad, presidente da Câmara e Senado, e os líderes do governo na Câmara e no Senado para discutir essas propostas. Só que eu acho que na fala do Lula, né, sobre esse evento todo do IOF, houve apesar dele estar elogiando o Haddad no começo da fala, eu acho que teve uma severa crítica ao ministro Haddad na fala do Lula. Porque ele diz o seguinte, que o Haddad foi lá e anunciou na sexta-feira porque queria dar uma resposta à sociedade, mas que ele, Lula, não estava aqui. Como quem diz, se eu tivesse, não teria acontecido. Por quê? Aí ele diz assim, não se pode mandar medidas para o Congresso sem que os nossos líderes no Congresso saibam. Essa conversa toda que o Lula vem dizendo, as coisas têm que ser discutidas com os líderes do governo no Congresso e com os líderes da Câmara e do Senado antes de serem enviadas para terem possibilidade de sucesso, porque o Lula sabe, o governo não tem maioria no Congresso. Se não negociar previamente, vai dar com a cara na parede, como deu com a história do PIX, como deu agora com a história do IOF. Então eu acho que foi aí uma severa crítica do presidente, suave, porque em público, mas acredito que no privado pode ter sido até mais dura, porque tem que negociar, não vai passar nada sem negociar. E aí agora no encontro que teve na casa o Lula recebeu para o almoço o Hugo Mota, o Alcolumbre, esse pessoal todo com o Haddad, e aí eles conversaram, saíram de lá todos dizendo que foi uma ótima reunião, que eles estão discutindo medidas em conjunto, que ninguém vai adiantar que medidas são, porque elas têm que ser negociadas todas para depois poder fechar um acordo. E o Haddad disse que agora, talvez até no domingo, se reúna com as lideranças todas do Congresso, ou seja, os líderes de todos os partidos, para apresentar essas medidas e aí sim encaminhar para o Congresso. E são medidas que, segundo todos eles, são medidas estruturantes, ou seja,
não é uma coisa pontual que vai fechar a conta esse ano e aí ano que vem tem que fazer outra coisa. Não, são medidas para serem adotadas de maneira permanente e que permitam ao governo fechar suas contas. Por exemplo, acabar com as isenções, que, segundo Haddad, já disse essa semana, podem render 800 bilhões de reais. Resolve o problema de caixa rapidinho, né? Então, e o Hugo Mota tem falado nisso também. Então, ao mesmo tempo que eu vi uma severa crítica ao Haddad, não pela sua qualidade técnica, mas por, ultimamente, o que parece ser sua inabilidade política, né? Eu vi também os presidentes da Câmara e do Senado muito positivos e vi gente no Palácio do Planalto dizendo, bom, pode ter sido um erro que pode levar a uma solução positiva, porque a gente nunca tinha visto um presidente da Câmara falar tão intensamente e de maneira tão incisiva a respeito de acabar com as isenções fiscais, com as desonerações, que é algo que o governo quer há mais de um ano. Então isso pode resultar em algo promissor. Vamos ver. Ô Elo, agora eu que estou sem esperança. Você me deu esperança no caso lá da fuga, agora eu que estou... Eu não acredito que Câmara, Senado, o governo possam mexer com essas isenções, sabe? Porque aí você tem os grupos de comunicação, quem é isento? Quem está nesse pacote de 800 bilhões? Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão, as emissoras de rádio, toda essa gente que cobra do governo corte de gastos, está vivendo no bem bom por conta dessas isenções. Essa gente não quer cortar o dele, esse benefício que recebe do governo. Então, eu não sei se vão ter coragem de mexer com essa gente aí, mas deveria. Resolveria muito fácil só tirando isso, porque essa medida era temporária. Era temporária. Era para ficar um tempo para atender a Covid, uma fase extraordinária que o país viveu. Não, os caras querem manter as mesmas pessoas que estão todo dia na televisão cobrando, o governo tem que cortar, o governo gasta demais. São essas pessoas que estão levando essa grana. Agora, Chico, no ano passado, quando a gente tinha Arthur Lira e Rodrigo Pacheco na Câmara e no Senado, eu em nenhum momento vi eles defenderem com firmeza a necessidade de acabar com essas desonerações. Como eu já vi o Hugo Mota falar 3 vezes sobre isso, claramente com todas as letras, e o Davi Alcolumbre apoiando. Então, eles também estão colocando o nome deles nessa proposta, que tem uma convergência ali do governo federal, né, da Fazenda, todo mundo achando que isso daí é o caminho, porque quando você fala estruturante é isso, é você fazer uma coisa permanente. Essa seria uma medida permanente para garantir o fim dessa sangria, né? Porque é um dinheiro que está indo aí para o ralo e que todo mundo já sabe, muita gente diz com todas as letras também, que não está gerando emprego, porque a ideia era você dar essa desoneração para esses setores da economia gerarem emprego ou manterem as pessoas empregadas durante a Covid. Agora não está gerando emprego nenhum, então chega, né? Chega, não, tomara que corte isso, é uma imoralidade. E é tudo neoliberal, radical, que quer cortar tudo do governo. Se brincar, quer cortar até Bolsa Família, são esses. Tudo barão aqui da Faria Lima, tudo dono de banco, até dono de banco tem nessa história. Isso. Pô. Bom, a gente teve uma atualização, parece que positiva sobre esse caso, depois de o Hugo Mota ter falado um pouco mais grosso, né? Ter dado prazo e tudo. Elô, sei que você vai continuar acompanhando essa história e também os vídeos ainda, que com certeza a gente vai ter atualizações aí conforme a gente for assistindo tudo. Obrigada por hoje, querida. A gente se vê em breve. Diga. Ok. Você não vai... Não, eu só queria destacar que hoje, mais uma vez, o Lula falou do genocídio e falou de uma maneira ainda mais forte. E que a fala dele de domingo provocou uma nota da embaixada do governo de Israel. Ou seja, quando o presidente Lula fala, isso tem um eco enorme no cenário internacional. E os brasileiros que têm mania de complexo de vira-lata têm que entender isso.
E hoje ele foi ainda mais claro, ele disse que o que acontece em Gaza é um genocídio, falou assim, e ainda disse, eu não posso aceitar isso, não só como presidente da República, mas como homem, como ser humano, não posso aceitar uma coisa dessa. Achei maravilhoso, presidente Lula, é isso aí. Que bom, muito bom, excelente. Bem direto, e é isso que a gente precisa mesmo. Valeu, querida, a gente se vê em breve. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Aproveitando para chamar Rodrigo Viana aqui para a mesa junto com a gente. Rodrigo, porque hoje, olha, lá em Brasília o dia tá pegando fogo, não tá faltando assunto aqui para a gente conversar não, viu, Rodrigo? Pois Você queria comentar? Não, eu queria só dizer que nós vamos daqui a pouco mostrar mais vídeos, né? Porque eu vi que vocês passaram 3 vídeos aí. Faltou um que nós passamos no ICL urgente, mas eu queria até ouvir a opinião de vocês e tal, o confronto com o Aldo Rebelo. Esse aí também. Sim, já nós vamos mostrar. Esse eu acho que é um dos melhores. Absoluto cinema. É cinema. Mas vai ficar para daqui a pouco. Daqui a pouco a Carol Brígido vem comentar com a gente, Ela já está aí, já vamos chamar a Carol Brígido. Antes, só quero lembrar, já que a gente está falando aqui de diversos temas que a gente está discutindo aqui, que são super importantes, hoje a gente tem o Precisamos Conversar, hein, gente? A gente vai falar, por exemplo, sobre o ataque à Marina Silva lá no Senado. Importantíssimo a gente trazer mais uma vez essa discussão aqui para a nossa pauta no ICL. Também a febre das canetas de emagrecimento. Gente, isso é, assim, uma epidemia. A gente tem Todo mundo na canetinha. A gente tem que falar sobre isso. E já trocou o nome do remédio principal, né? Era agora mudou o nome o principal, né? Era o Ozempic, agora é o Monjauro, é isso? Asterix, qualquer coisa. Mas o objetivo é sempre o mesmo, né? É a mesma coisa. Essa ditadura aí da magreza e da beleza, essa obsessão, né? A gente vai falar também sobre o mês do orgulho, que é importantíssimo, e a gente vai fazer essa discussão logo depois do ICL Notícias segunda edição. Então a gente vai ter o encontro com a Juliana Baroni, com a Sucena, a Márcia Tiburi, a Nina Silva e a Sara Zara. E dá também para fazer parte do grupo do Precisamos Conversar, que é o icl.com.br/Precisamos Conversar. É um grupo ali que você recebe o link da transmissão, alguns spoilers do que a gente vai abordar nas nossas pauta, conversas, né? Que tem cada vez melhor essa pauta, hein? Semana passada estava... Mas essa aí é uma discussão também que vai... A pauta, você está achando a pauta boa, Chico? Nossa! Avisar lá, para a pessoa que vai ficar feliz de ouvir isso. Cara, tá quente, tá muito boa. E vamos voltar de falar de Carla Zambelli também, com a Carolina Brígido, que está chegando aqui. A gente tem muito a falar sobre esse assunto, né? Carol, boa noite para você. Eu já quero te perguntar de cara, Carol, já que você está chegando aqui, se houve algum erro de não aprender o passaporte da Zambelli nessa história depois da condenação lá pela invasão no sistema do CNJ, né? Olá, Gabi. Olá, meninos. Boa noite a todos. Não sei mais se é bom dia, boa tarde ou boa noite, mas tudo isso junto. Enfim, na questão da Zambelli, essa questão de apreensão de passaporte é muito delicada. Normalmente, a justiça toma essa medida quando existe algum motivo claro, algum motivo de que a pessoa possa deixar o país para deixar, no caso dela, de cumprir a pena. Só que assim, a pena dela não havia transitado em julgado. Ela ainda tem direito a recursos no Supremo Tribunal Federal, não havia sinais claros de que ela poderia evadir, né, sair do país nesse momento delicado em que ela poderia ser presa. Tecnicamente, no STF, ela tem direito a mais 2 recursos lá no tribunal. Então, assim, antes de julgar esses 2 recursos, não haveria o pedido de prisão, não haveria ordem de prisão por parte do STF. Então, assim, presume-se a boa-fé no direito, né? Se não há sinais de que a pessoa poderia fugir do país, não haveria motivo para se confiscar o passaporte. Agora, sim, é difícil a gente também dar esse ônus para o judiciário de falha, quando, na verdade, quem fez errado foi ela, né? Ela fugiu do país em um momento que, sim, ela sabia que poderia ser presa. Então, nessa situação, a situação dela, o quadro dela piora bastante juridicamente, porque isso antecipa uma prisão. A gente viu lá que a Procuradoria-Geral da República já pediu a prisão de Carla Zambelli. Claro, agora vai ficar mais difícil porque ela não está mais no país.
Aliás, ela está em vários lugares ao mesmo tempo, repetindo um fenômeno que só aconteceu com Santo Antônio de Pádua, que estava em vários lugares ao mesmo tempo, né? Ele tinha aquele dom que é para pouca gente. Ela está... Isso é o William De Luca nos lembrando aqui do que ela está em Portugal para o canal, no que disse ao canal Auriverde, ela está na Itália, no que disse ao canal CNN, e está nos Estados Unidos para o Metrópolis. Então ela está em vários lugares ao mesmo tempo. Onde está o Oli, ela vai fazer essa brincadeirinha com a nação inteira. Eu ouvi a Zambelli para a CNN, Chico, se não me engano, porque agora também ficou confuso. Ela deu várias declarações, mas dizendo que ela falou: nesse momento eu estou nos Estados Unidos, mas dando a entender que poderia ir para a Itália. Então já está. Tem o passaporte. Porque tem o passaporte. Na Itália eu seria inalcançável, ela usou um outro termo. Eu seria, mas era nesse sentido, que na Itália ela não poderia ser alcançada por nenhuma medida, já que ela tem a cidadania italiana, né? Isso. Então ela disse que vai estar protegida pelo governo italiano. É até uma questão, né? A Heloísa Vilela lembrava aqui o caso que foi preso, Pisolato, do Pisolato, que também tinha, né? Cidadania italiana, sim. Se bem que ele usou, eu acho que ele usou os documentos do irmão, ali teve uma questão, ele usou os documentos do irmão. Então eu não sei se ela tendo a cidadania italiana, ela ficaria protegida, não sei nem se a Carol tem como dar essa resposta agora, né, pra gente, assim, que tem vários caminhos para decidir isso, né? Mas ela indo para a Itália, será que ela pode evitar definitivamente ser presa, Carol, apesar de ter uma condenação contra ela no Brasil? Bom, evitar, na verdade, ela pode adiar o início do cumprimento da pena. Porque o que acontece? O Brasil tem várias opções, a depender do país, né? Claro que o Brasil não pode pedir extradição se ela estiver na Itália, porque ela tem a cidadania italiana. Mas se ela estiver, por exemplo, nos Estados Unidos, o Brasil pode pedir a extradição. Agora, no caso dela estar na Itália, o Brasil pode pedir para ela cumprir a pena lá na Itália, né? Na verdade, existe essa parceria internacional penal, digamos assim, entre os países. E aí, na conta dela, ela achou melhor ficar presa na Itália do que no Brasil, porque assim, sem prisão fica bem difícil, né? A depender do país em que ela esteja agora. Mas assim, vai ter uma ordem de prisão em breve. E se não puder ser cumprida no Brasil, ela pode entrar também na lista dos procurados da Interpol, se não houver o destino correto da onde ela esteja hoje, e o Brasil pode pedir essa cooperação com a Itália, se por acaso ela estiver na Itália, onde ela tem a cidadania, né? Então, para esclarecer, o Brasil não pode pedir extradição de pessoas que têm cidadania em outros países se elas estiverem nesse país. Mas pode sim pedir para o cumprimento da pena, sei lá. Muito bom. Falando nesse paradeiro, gente, a gente tem a informação que acabou de sair na coluna da Juliana Dalpiva, lá no nosso site, clnoticias.com.br, trazendo um pouco sobre o paradeiro, desde quando a Zambelli saiu do Brasil. Qual foi esse caminho, Rodrigo? Ela saiu do Brasil pela fronteira com a Argentina, diz aqui a Juliana Dalpiva, na região de Foz do Iguaçu, portanto, no Paraná, né? Só que aí ela não registrou na Polícia Federal essa saída. Só tem registros da entrada dela no país vizinho e também a coluna da Juliana apurou que ela fez o trajeto por via terrestre e usou documento de identidade para entrada na Argentina e não passaporte, né? Ou seja, ela usou a carteira de identidade mesmo, porque ali ela não precisa utilizar o passaporte. Ou seja, ela não registrou a saída, mas registrou a entrada na Argentina, é isso? Eu não sei, eu não lembro mais. Já cruzei aquela fronteira, passeio, né? Não para fugir da polícia, mas não lembro bem como é que funciona. Acho que tem várias possibilidades, né? Não é sempre que a polícia também pede. Não, pode deixar passar direto. E aí ela entrou, a gente tem aqui a manchete também, se a gente puder colocar aqui na tela. A Zambelli, ela saiu do Brasil no dia 25 de maio, foi para Buenos Aires e de lá ela pegou o voo para os Estados Unidos, onde supostamente ela está agora, né? Segundo ela deu a declaração aí para a imprensa, mas também é isso que você disse, né? Meio onde está o óleo nesse momento. Acho que provavelmente ela vai avaliar agora, né, Chico? Nos Estados Unidos, ela se soma a esse grupo de bolsonaristas que se diz perseguidos e tem apoio lá dos trumpistas, mas com inconveniente, né? Ela não tem parceria mais com o Eduardo Bolsonaro, então ela não poderia jogar, né, em grupo ali com o Eduardo Bolsonaro e com o Paulo Figueiredo. Ela teria que abrir outra frente, outra, né? Sucursal da traição da pátria. Outra sucursal. Porque... Sucursal própria. Ela não se dá bem com
Os citados aí. Com citados. Então, por isso que talvez ela prefira abrir uma frente italiana, né? Aí ficam os traidores da pátria lá dos Estados Unidos e uma traidora da pátria na Itália. E a Brigada Mussolini, né? Pode ter a Brigada Mussolini e Brigada Donald Trump, pode ser. Total. No quesito foragido, a gente pode lembrar também que o Alan dos Santos está nos Estados Unidos, né? Teve um mandado de prisão contra ele, não foi cumprido nunca, ele está lá também, nesse grande albergue bolsonarista que virou, né, os Estados Unidos. Todo mundo está indo para lá para tentar fugir. Agora, a Zambelli, foi bom lembrar isso, né? Ela teve uma ruptura ali com o grupo de Bolsonaro. Vamos ver quem politicamente pode defendê-la no exterior. Não me parece que seja o mesmo grupo ali que está albergado nos Estados Unidos hoje, de Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e também Alan dos Santos. Também conhecido como núcleo 5 da trama golpista. Ele sozinho, que inclusive em breve talvez seja considerado réu à revelia, né? Porque ele não está comparecendo para se defender, mas tem mais um, eu estava lembrando aqui também, do primo, né, o Léo Índio. Isso, Léo Índio. Escapou para a Argentina também. Também fez esse caminho. Fez esse caminho paranaense. Esse caminho ali para Carla Zambelli também, né? O caminho... Deu a ideia. O caminho paranaense, foi feito pelo Léo Índio, do Paraná, cruzando ali por Foz, não sei se no caso dele por Foz do Iguaçu, mas pelo Paraná. E ele também tinha a intenção de sair da Argentina e voar, mas não sei se... Ele não tem passaporte, né? O passaporte dele está apreendido, então eu não sei se o Léo Índio consegue. Agora, Carol, ela poderia ter saído, inclusive, do aeroporto brasileiro, né? Mas aí acho que tem aquela questão de ser reconhecida numa fila, ter algum constrangimento, alguém avisar. Ela não teria, legalmente, não poderia ser presa na fila lá dele fugindo do Brasil, porque ela ainda tem direito a esses recursos no STF. Mas ela resolveu não arriscar. Foi o corredor argentino. É isso, exatamente. A forma como ela saiu já configura fuga, né? Porque se ela tivesse pego o documento dela e ido ao aeroporto, normalmente, como qualquer pessoa faz, ela diz que saiu para se tratar, mas quem que sai de Brasília ou de São Paulo, não sei onde ela estava, vai até a Argentina para pegar um voo para ir para os Estados Unidos? A rota já configura uma fuga. E foi isso que o Procurador-Geral da República levou em consideração na hora de pedir a prisão dela, né? Porque isso é considerado fuga. Antes do trânsito em julgado, ou seja, enquanto a pessoa ainda tem direito a impetrar recurso no judiciário contra eventual condenação, a pessoa não pode ser presa, a não ser que faça isso, né? Que tente fugir. Essa é uma das causas da prisão preventiva. No caso dela, o trânsito em julgado seria antecipado por conta dessa tentativa de fuga. Tentativa não, né? Consolidação de fuga, no caso. Não, e Gabi, você me interrompe se tiver atualização para fazer, Gabi, mas ela disse hoje, em mais de uma entrevista, mas eu vi na CNN Brasil, ela disse que está fazendo um tratamento de saúde, que ela tem uma doença grave. Ela já tinha falado isso numa coletiva, que os ossos, não sei, ela tem um problema. E agora, uma pessoa que tem um problema desse, ela falou até uma doença grave, que pode me levar para a cadeira de rodas. Uma pessoa que tem um problema de saúde desses, pegar o carro e sair de Brasília ou de São Paulo, como disse a Carol, andar quilômetros e quilômetros e quilômetros, é desconfortável, né? Para quem tem dinheiro, prefere de avião normalmente, né? Eu não sei se ela tem medo de avião, parece que não. Então, realmente é muito estranho e configura realmente uma fuga do Brasil, uma condenada em fuga. É esse o termo. É isso, é importante essa observação que a Carol traz pra gente. Agora, é óbvio que eu não vou deixar de trazer mais vídeos dos depoimentos, né, gente? O Rodrigo deu aqui o spoiler que a gente ia trazer um muito interessante aqui, por falta de outro adjetivo aqui, Rodrigo. A gente está trazendo, já comentou alguns com a Heloísa Vilela. A gente volta a falar então do depoimento das testemunhas da trama golpista. Hoje foram liberados esses vídeos pelo Supremo Tribunal Federal, por isso que a gente está trazendo aqui. E um desses momentos que chamou mais a atenção, talvez um dos momentos mais tensos até, aconteceu lá no 5º dia, quando o Aldo Rebelo, ex-ministro da Justiça, tentou usar a língua portuguesa para justificar o que ele chamou de força de expressão, gente. E aí ele estava falando a respeito disso, sobre o momento que o almirante Garnier, disse que colocaria as tropas à disposição do Jair Bolsonaro, ele dizendo, não, isso era de forma figurada, não era para valer. Então, vou chamar aqui já esse vídeo para a gente ver nas palavras do Aldo Rebelo. Vamos lá.
Quando alguém diz estou frito, não significa que esteja dentro de uma frigideira. Quando alguém diz estou apertado, não significa, naturalmente, que esteja sendo submetido a algum tipo de pressão literal. Então, quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. E Testemunha, Aldo, o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão? Não. Então, o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Doutor Demóstenes, por favor. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha. E eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Então o senhor se comporte e responda a pergunta. Simplesmente. Eu estou respondendo a pergunta do advogado. Responda, então. É possível ou não o almirante Garnier determinar as tropas na rua sozinho? Essa é a pergunta. Sim ou não? Não, eu não posso responder sim ou não. Então, a próxima pergunta, doutor Demóstenes. Rapaz, por escrito não pareceu tão complicado que agora. Não pareceu tão dramático como foi, não, né? Foi um embate, hein, Carol? Sim, a gente sabia, né, desse conteúdo todo pelos relatos, né, pelo que aconteceu, né, as pessoas estavam lá dentro, eu estava lá dentro também. Heloísa Vilela, aquela mulher é uma máquina, ela transcreve tudo e manda pra gente, então a gente fica mais ou menos sabendo o que aconteceu ali. Mas é claro que a imagem tem um impacto muito maior, né? E realmente pode-se dizer o que quiser de Aldo Rebelo, mas ele teve alguma certa coragem ali, né? Enfrentar Alexandre de Moraes com um quadro de incêndio atrás do ministro, assim, e ele bastante bravo, né? Então essa imagem toda é bastante impactante. Mas assim, o que acontece? Ele poderia mandar prender, ele poderia ordenar a prisão de Aldo Rebelo se ele continuasse afrontando o juiz. Não acontece nada. Na verdade, assim, o efeito prático disso é nenhum. A gente vê só uma testemunha peitando o juiz, só que como tem essa imagem, a gente fica mais impressionado. Mas na prática não acontece nada com Aldo Rebelo. Fica só, assim, evidente que ele ficou tentando acobertar ali um comandante das Forças Armadas sem ter nem mesmo elementos, né, para fazer isso, porque, como bem pontuou Alexandre de Moraes, ele não estava na reunião. Então, tudo que comprova nesse depoimento é que o Rebelo está fazendo de um tudo para poder, na verdade, passar pano, né, para essa tentativa de golpe que houve em 2022, culminando com o 8 de janeiro de 23. Aldo Rebelo não é réu, não é investigado, está ali como testemunha, né, da defesa e foi interrogado por Alexandre de Moraes, assim como outros réus. Outra coisa que essa imagem mostra para a gente é o pulso firme que Alexandre de Moraes conduziu esses depoimentos. Não é comum no Supremo Tribunal Federal que um ministro faça isso pessoalmente. O mais normal é que ele delegue essa função para algum juiz auxiliar do gabinete. Nesse caso do golpe, Alexandre de Moraes quis estar à frente da investigação, à frente dos depoimentos. Chico, o que você achou, assim? Eu tenho uma opinião, mas queria te ouvir. Ele tentou dar uma sacaneada no Xandão, né? Falando da língua portuguesa e tal, querendo rebaixar o Xandão no sentido de quem conhecia mais a língua portuguesa. Um cidadão que não é testemunha da cena que estava sendo questionada, que é a cena do diálogo no Palácio do Planalto, no momento fatal ali da tentativa de golpe. Então, ele se arvora ali advogado do bolsonarismo, né, assim, de uma maneira muito pesada, tenta tirar uma onda com o ministro e recebeu o que deveria ter recebido. Assim, mas me chama a atenção, Chico, porque o Aldo Rebelo estava sendo irônico, tem aquele jeito de, né, uma ironia. Eu não tenho simpatia nenhuma pela trajetória do Aldo Rebelo nos últimos anos. Acho que pouca gente que está nos ouvindo aqui deve ter simpatia. Mas eu achei que o Alexandre de Moraes usou de uma forma assim, foi um pouco pesada a maneira como ele agiu com o Aldo Rebelo. Porque eu me lembro, o Tarcísio de Freitas prestou depoimento.
alguns dias depois. E o Tarcísio de Freitas também fez ilações. Falou assim, o Bolsonaro naquele período não estava bem de saúde, ele estava sentindo isso, ele estava com aquilo, etc. O Alexandre de Moraes poderia ter dito, o senhor é médico? O senhor sabe? O senhor tem o laudo dele? Não tem. Então atenha-se aos fatos. Mas ele foi no pescoço do Aldo Rebelo. Né? Mas o Tarcísio não faz comparação. O Tarcísio não tem o tom irônico, sabe? Acho que... Por mais que seja um personagem que eu também não morro de amores. Pois é. Mas não é... O Aldo foi arrogante, né? Foi. Porque a gente ouve o Aldo Rebelo falando, todo mundo olha que ele fala, faça-me o favor. Faça-me o favor, Tá cumprindo uma missão. Não tem nada a ver falar, eu tô frito com uma tentativa de golpe. Né? Ele que dá uma aulinha, sabe, ali. A força de expressão. Aplicar o professor Raimundo pra cima do Xandão, cara, pô. Aí é demais. E aí atenha-se aos fatos, o senhor se comporte. Aí ele fala, eu tô me comportando, né? E aí... Mas é o que a Carol falou, assim, é o que chama mais atenção, mas pro processo como um todo, isso aí não tem efeito nenhum. Sim, na prática não. Eu acho que pode ter um efeito político, se o bolsonarismo quiser usar para dizer que o Xandão persegue. Foi o que a Eloviela disse. Sim, pode funcionar. Eu acho que funciona. Nas redes sociais. Eu acho, pensando do lado deles, eu já tive na frente de um juiz como testemunha, um colega nosso que pediu que eu testemunhasse numa ação. Você fica um pouco intimidado. E era uma ação de primeira instância aqui em São Paulo, hein? Era 2 jornalistas, o Merval Pereira e o Paulo Henrique Amorim. E eu era testemunha do Paulo Henrique Amorim. Folga em saber. Folga em saber, né? E aí o juiz vai perguntando, e interrompe, a gente fica assim, pô, e agora? Eu falo, juiz, deixa eu acabar? Não. Você fica intimidado, você está diante de um poder. Sim. Então, mas o Alexandre de Moraes usou, assim, um método realmente de, aqui, quem manda sou eu, meu filho, volta, né? Volta pra casinha, mais ou menos isso, né? Impressionante. Agora, tem eu acho válido também, desculpa, eu acho válido a gente abrir um parênteses para falar também do Aldo Rebelo, né? Essa trajetória dele é totalmente difícil de compreender, né? Um sujeito que era do PCdoB e aí seguiu o tempo inteiro à esquerda, foi ministro da presidente Dilma Rousseff e depois se bandeou para o outro lado, talvez pela via do nacionalismo, ele teve sempre essa ligação com os militares, também sempre foi um amante da língua portuguesa, vou fazer agora um papel de advogado do diabo, nos anos 2000, no início dos anos 2000, ele, como deputado, apresentou um projeto que era proibido usar em lugares comerciais nomes estrangeiros. Assim, os estabelecimentos não poderiam ter nome estrangeiro e as pessoas estariam proibidas de falar termos estrangeiros quando existisse o correspondente em português. O projeto não foi adiante, mas ficou registrado aqui o amor por Aldo Rebelo pela língua portuguesa. A língua portuguesa... Bem lembrado, Carol. Eu tenho um amigo que foi muito próximo do Aldo Rebelo e caracteriza esse nacionalismo dele como um nacionalismo mofado. Algo assim que cheira a mofo, né? Não é um nacionalismo de defesa da questão econômica, das posições do Brasil, mas foi indo por uma coisa assim quase fundamentalista, um nacionalismo quase fundamentalista, assim, né? Essencialista, a essência do Brasil, e aí flerta com a direita, flerta com a extrema-direita, realmente. Impressionante. Agora eu quero trazer um outro trecho do depoimento aqui. A gente falou sobre ele também, a mesma coisa, né? A gente comentou como é que foi, a Heloísa Vilela estava lá transcrevendo, como disse a Carol, que é uma máquina. É uma máquina, Elo. Minuto a minuto ali dos depoimentos, a Elo estava transcrevendo pra gente. Teve um que a gente comentou aqui, que foi do advogado-geral da União do governo Bolsonaro, Bruno Bianco. E aí a gente recortou esse trecho em que ele diz que teve uma reunião com o Bolsonaro, né, e os comandantes das Forças Armadas também, e que ele foi questionado sobre a lisura da eleição de 2022. Aí o Bruno Bianco alegou que o Bolsonaro não propôs nada ilegal e simplesmente aceitou que nada de irregular tinha sido encontrado nas urnas eletrônicas. Vamos assistir esse trecho então e a gente volta a falar. Vamos lá. Houve uma reunião, eu fui a uma reunião com o presidente da República, também, na verdade, eu fui em outras reuniões, mas para tratar assuntos específicos da Advocacia Geral da União. Então, me lembro que nós tínhamos alguns temas ainda bastante pulsantes, como, por exemplo, a revisão da vida toda, que eu despachei até no Supremo Tribunal Federal com, então, o advogado-geral da União. Mas, em relação ao tema que o senhor me pergunta, houve uma reunião. O presidente da República, salvo a falha na minha memória, ele foi específico sobre como havia ocorrido o pleito eleitoral. Me perguntou se eu havia visto algum tipo de problema jurídico. Eu, de pronto, respondi que não.
Eu disse que o pleito eleitoral, na minha ótica, tinha corrido de maneira absolutamente correta e legal, sem nenhum tipo de problema jurídico. Ele falou assim, você vislumbra algum problema ou algo que possa ser questionado? E eu disse que não, que absolutamente não. Eu disse que tinha uma comissão acompanhando, disse que a eleição foi absolutamente transparente. Essas foram as minhas ponderações e o presidente da República, pelo menos na minha frente, se deu por satisfeito. Pelo menos na minha frente, né? Foi o que ele disse. Eu acho que ele viu que não tinha terreno ali para trafegar ali naquele campo, né, com aquele interlocutor específico, pensou, bom, aqui na AGU eu não vou obter nenhum sucesso, minha minuta do golpe não vai ser carimbada aqui, vamos procurar outra gente. Aí começou a procurar os comandantes das Forças Armadas, né, começou a procurar as pessoas aliadas para ver se funcionava. Agora, o que eu acho interessante, quando a gente assiste a esses vídeos dos depoimentos, é importante para a gente mapear quem está do lado de Bolsonaro a qualquer custo e quem resolve contrariar ele. Por exemplo, o Tarcísio, quando ele vai lá e protege Bolsonaro mais uma vez, né, já tinha falado que Bolsonaro não tinha nenhum conhecimento sobre tentativa de golpe por parte do Bolsonaro, outras vezes repetiu isso em juízo e com isso ele se cacifa para ficar ali no banco de espera para as eleições de 26, né? Bolsonaro está inelegível, mas até hoje não conseguiu se convencer disso, continua dizendo que vai ser candidato. Quando ele vir que não vai ser possível, pode ser que Tarcísio seja uma pessoa importante aí nesse processo de substituição, porque conseguiu provar perante a justiça que está com Bolsonaro, não importa o que aconteça. Então, esses apoiamentos, eles são também políticos, né? Quando a gente olha por esse aspecto. O advogado-geral da União pode ser que também esteja falando a verdade, que Bolsonaro não viu um terreno propício para seguir as ideias golpistas perante o Bruno Bianco, que é um quadro totalmente técnico ali da AGU e muito dificilmente teria alguma pretensão política a ponto de topar dar um golpe de Estado com Bolsonaro. É isso, Carol, a gente vai continuar acompanhando esses trechos, eu acho que ainda vão ver outras pérolas aí, né? Quando a gente vê o tom ali nos vídeos é muito diferente de trazer a transcrição. Muda tudo, né? Muda tudo. Obrigada por hoje, Carol, valeu, Obrigado. querida, bom trabalho por aí. Boa noite. Obrigada, queridos, beijos, até logo. Até. Obrigado. Aliás, a gente vai ter amanhã, Rodrigo, a nossa live do milhão, né? Sim, verdade. A gente tem live do milhão para comemorar, lógico. A gente chegou nessa marca no finalzinho da semana passada, teve comemoração no N1 e a gente vai trazer mais surpresa, mais novidade, vai ter convidado, amigo aqui do ICL. Então a gente traz aqui 7 horas da noite, logo depois que acabar o N2, você já fica com a gente para acompanhar o que vai ter de novidade que a gente vai trazer aqui. Quer dizer, chegamos a 1 milhão, estamos comemorando e sempre a comunidade do ICL que ganha junto com a gente. Boa. Bom demais. Então amanhã, eu reforço, né? Amanhã é dia 4 de junho, quarta-feira, portanto, 7 horas da noite. Chega mais aqui com a gente. E vamos continuar falando sobre esses meandros jurídicos da Carla Zambelli, porque tem muita coisa, né? Assim, a gente está falando sobre isso desde a abertura do programa, já conversamos também com a Carol Brígido, que tem uma experiência muito grande ali na área do direito, mas a gente vai conversar também com a doutora Maíra Recker, para ajudar a gente a entender tudo a respeito da fuga da Carla Zambelli. Doutora Maíra, boa noite, prazer falar com você. Obrigada, Gabi. Boa noite, Chico, Rodrigo, Gabi. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. É uma alegria estar aqui com vocês de novo, viu? Uma alegria boa noite, de receber. Doutora Maíra, eu queria aproveitar uma fala da Carol Brígido, que estava aqui com a gente agora há pouco, porque ela fez uma observação importante, eu quero te ouvir sobre isso. Ela falou sobre a forma como a deputada Carla Zambelli saiu do Brasil, né? Quer dizer, a rota, ela foi ali para a Argentina por meio terrestre para dali pegar um voo para os Estados Unidos, onde supostamente ela alega agora estar a alguns veículos de imprensa. Então, a Carol Brígido chama a atenção disso, como a PGR levou isso em consideração agora para pedir a prisão dela, né, a prisão preventiva. Então, esse trânsito julgado meio que você pula essa etapa, né, você antecipa justamente pela consolidação da fuga. Eu queria te ouvir a respeito disso. Eu acho que a PGR agiu acertadamente agora ao pedir a prisão preventiva da Carla Zambelli, porque me parece muito cristalino que ela
saiu do país para se furtar à aplicação da lei, né, para cumprir pena em virtude da condenação que ela tem aí de 10 anos, e o Supremo já inclusive formou maioria num outro crime, num outro processo que ela estava sendo julgada, ele formou maioria para aplicar uma pena de 5 anos em virtude do outro delito no dia da eleição, salvo engano, quando ela persegue um jornalista com arma em punho. Então, quando ela é notificada, né, ela dá inclusive declarações públicas que ela não aguentaria ficar na cadeia, que ela não aguentaria cumprir pena, que ela não teria saúde o suficiente para isso, que aqui fazendo um parênteses, né, salta aos olhos, porque esse povo há pouquíssimo tempo estava pedindo golpe militar, há pouquíssimo tempo estava transgredindo aqui as nossas normas para atentar contra o Estado Democrático de Direito, e aí de repente ela sai do país sem qualquer manifestação, sem comunicar ao judiciário de que ia sair do país, sendo que existem condenações contra ela, processo tramitando, vai para a Argentina, vai depois para os Estados Unidos. Me parece muito clara essa fuga da Carla Zambelli. E o pedido da PGR vem em uma ótima hora, justamente porque há indícios suficientes de que ela se furta a cumprir a condenação. Ela se furta a aplicação da lei, que é justamente o que dá ensejo à prisão preventiva que a gente tem previsto lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, todas essas ações de não comunicar o juízo, sair pelo meio terrestre para depois pegar um avião para ir para os Estados Unidos, veja, são países que têm uma relação bastante alinhada com a direita, não por acaso, com a extrema-direita, não por acaso, Eduardo Bolsonaro também está afastado nos Estados Unidos. Ela declara nessa entrevista que ela vai para a Europa justamente também para se aliar com outras pessoas da extrema-direita. Então, me parece assim que a fuga está estabelecida. Agora é ver como que a gente consegue trazê-la de volta para cumprir pena no Brasil e ficar eventualmente presa preventivamente para que possa ser assegurada a aplicação da lei penal. Bom, aí a segunda parte da questão, né? Se tem a prisão pedida pela PGR, a gente imagina que o Supremo vai dar e vai dizer que ela precisa de uma prisão preventiva. Como é que faz? Nos Estados Unidos, onde que a chance é maior de conseguir que a Carla Zambelli cumpra a pena? Nos Estados Unidos ou na Itália? Ela já disse que na Itália ela é inalcançável, porque ela tem cidadania, nacionalidade italiana. Se ela viajar para a Itália, aí a Carol Brígido levantou a possibilidade, bom, poderia cumprir pena, até na Itália mesmo. Então, será que ela vai escolher, a senhora não é, a Maíra não é advogada da Carla Zambelli, mas ela pode escolher a tática de ficar nos Estados Unidos, onde politicamente talvez ela possa fazer mais barulho, ou ir para a Itália, onde ela vai ter uma cobertura jurídica mais forte. Que caminhos que a gente pode esperar, então, daqui para frente? Rodrigo, primeiro a gente tem que saber onde ela está, né? Verdade. E isso, por essa razão, é muito importante o pedido da PGR, não só de prisão preventiva e bloqueio dos bens da Carla Zambelli. É importante que se diga que ele não pede, o PGR ele não pede só a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei, pede o bloqueio dos bens dela e também pede que ela seja inserida numa lista vermelha da Interpol, que basicamente é um sistema de cooperação entre os países para que se possa identificar eventuais pessoas foragidas. Então, ponto 1, é importantíssima esse acordo de cooperação com a Interpol para que a gente possa identificar onde ela está. E aí depende muito do país que ela está para ver os acordos e os tratados internacionais que o Brasil tem com esses países, com que diz respeito à extradição, né? Então, se ela estiver nos Estados Unidos, pode ser que ela tenha a sua extradição decretada. Agora, eu queria chamar a atenção para um ponto que, muito embora ela tenha cidadania italiana, isso não confere de plano que ela não pode ser extraditada para o Brasil. O Brasil, salvo engano, ele tem um acordo com a Itália nos casos em que os crimes são comuns, ou seja, quando é tipificado o crime aqui no Brasil e é tipificado o crime na Itália também, pode, mesmo pessoa que é considerada cidadã italiana, ser extraditada para cumprimento de pena no Brasil. Inclusive, a gente tem um precedente do Henrique Pizzolato, salvo engano, que foi condenado na época do Mensalão a 12 anos de reclusão e teve sua extradição, que era cidadão italiano também, e teve sua extradição deferida para o Brasil. Então, não é que ela está a salvo de todo na Itália, ela há de ainda enfrentar essa batalha, e acho que é muito provavelmente que ela seja, assim, extraditada para cumprir pena no Brasil. Na pior das hipóteses,
ela pode cumprir pena na Itália também. Talvez esteja querendo ganhar tempo, né, Chico? Talvez, além de tentar ganhar tempo, doutora Maria, também talvez ela aposte politicamente no governo italiano também, num certo apoio, né? Mas a Itália parece que ainda tem uma divisão de poderes, né? Assim, acreditar que vá, inclusive, pular essa divisão e acatá-la, né? Isso seria mais fácil nos Estados Unidos, né? Eu acho que, além de tudo, Chico, o que chama atenção na manifestação dela é que ela continua tentando contra a democracia brasileira, né? Quase como se ela falasse, realmente, agora, fora do Brasil, eu posso continuar falando os absurdos que eu sempre falei e que, inclusive, ensejaram a sua própria condenação. Isso causa espanto, porque, de fato, ela me parece que não aprendeu absolutamente nada, né, com todos os processos nos quais ela foi condenada. Ela falou... Não, desculpa, você estava falando ainda, Maíra, desculpa. Não, eu ia dizer que ela disse, ela falou para a CNN o seguinte, não existe mais justiça no Brasil. Ela falou, eu estou vindo para os Estados Unidos para me tratar de um problema de saúde, mas também não existe mais justiça no Brasil, então daqui eu vou poder falar o que eu preciso. Então ela está afrontando a justiça brasileira de fora do país. Doutora Maíra, completando o que o Rodrigo falou, ela teria direito a recursos ainda no Supremo, né? Por isso que ela não teve um mandato de prisão imediato depois da condenação. O tal dos embargos de declaração. Ainda levaria talvez alguns meses, né? Então ela não acredita nisso, nos recursos, ela prefere a fuga. Exatamente, e ela, veja, deputada federal que justamente teria a obrigação de defender as instituições brasileiras, as instituições da República, atenta contra a confiabilidade não só do sistema eleitoral, mas do nosso próprio poder judiciário. Tem gente que pergunta por qual razão ela não tinha tido ainda o seu mandato de prisão expedido, uma prisão preventiva, enfim. É importante a gente lembrar que a prisão ela é exceção no Brasil, né? Deveria pelo menos ser exceção. A gente sabe que existe um encarceramento em massa de uma camada da sociedade muito bem definida, né? Que é uma discussão que a gente faz quase que diária, cotidianamente aqui entre pessoas que aplicam o direito, mas a prisão ela é uma exceção. No caso agora da Zambelli, ela virou justamente o ponto de regra, o ponto convergente, porque ela praticou esses atos de fuga, ela praticou essa tentativa de se furtar a aplicação da lei, ela continua falando atrocidades do nosso sistema judiciário, ela continua falando atrocidades dos nossos poderes da República. Então, nesse caso em específico, a prisão preventiva dela é mais do que salutar para a garantia da ordem pública, além de tudo, não só para a aplicação da lei, mas para a garantia da ordem pública. E acho importante que esse precedente seja marcado, porque o próximo, acho que é Jair Messias Bolsonaro, por tudo que também tem feito e tem falado mesmo diante das condenações do 8 de janeiro de outras pessoas, as suas condenações no que diz respeito à sua inelegibilidade, porque, de fato, a gente não pode permitir que essas pessoas continuem atacando o nosso sistema eleitoral, continuem atacando o nosso poder judiciário e passem aí para a população uma imagem ou uma fala de que a justiça não merece respeito. Então, por essa razão, a prisão preventiva dela deve ser imediatamente, assim, acho que rapidamente será decretada e espero que a Interpol consiga identificar o país que ela está e ela consiga ser presa o mais rápido possível. A gente tem outros exemplos aí fora do Brasil, né? A gente falava agora há pouco com a Carolina Brígido, o Alan dos Santos, tem o Paulo Figueiredo também e o próprio Eduardo Bolsonaro. Aliás, queria te pedir uma comparação desses dois casos, né, doutora Maíra? Porque o Eduardo Bolsonaro também até foi citado por ela agora, né? Em uma dessas entrevistas. Ela usa como exemplo. Exatamente. Se bem que desses todos, né? Desculpa, Gabi, só para complementar a tua pergunta, desses todos, ela é a única que está condenada, né? Porque única. O Alan dos Santos está foragido. Não sei se o Alan dos Santos tem condenação contra ele, eu acho que não. Ele tem pedido de prisão. Tem pedido de prisão. E o Paulo Figueiredo está denunciado, não se defendeu, pode virar réu à revelia. São casos assim parecidos, mas o caso dela parece que é mais grave ainda, porque ela já é uma condenada a 10 anos de cadeia. Mas o Eduardo Bolsonaro se licenciou enquanto estava respondendo. Nesse sentido, sim. Também, continua atacando a democracia brasileira, né? Sim. Eu acho que esse ponto, Gabi, é fundamental do ataque à democracia, porque me parece que os crimes são continuados, né? Eles não param de cometer ataques ao nosso Estado Democrático de Direito e ficam o tempo todo fomentando aí essa iniciativa de golpe de Estado e etc. O que me chama a atenção e que eu acho que é mais grave no caso da Carla Zambelli é justamente a questão da condenação.
Eu acho que o outro, eu não me lembro o nome agora, que tem a prisão decretada também, sem dúvida alguma, esse está um pouco pior, porque se já tem a prisão decretada... Alan dos Santos, desculpa, me falhou aqui. Esse é mais grave ainda, que já está com a prisão decretada, mas a Zambelli, após a condenação, é uma atitude que ela pratica de fato para se furtar a aplicação da lei. Ela sai do país e dá algumas declarações anteriores falando que não dá conta de ir para a cadeia, não dá conta de ficar no sistema prisional. O Eduardo Bolsonaro está respondendo o processo, não teve pedido de prisão preventiva, decretado. Acho que também passou do ponto disso não acontecer, porque continua aí inflando a população, fazendo uma série de manifestações que são mentirosas, atacando, falando que o Brasil está numa ditadura judicial, quando a gente sabe que isso não é verdade. Acho que talvez, a partir de agora, a PGR comece a analisar mesmo a viabilidade de outros pedidos de prisão preventiva ou então de medidas cautelares diferentes da prisão, para que a gente garanta, como eu disse, a ordem pública, né? Porque senão isso daqui, de fato, vai virar uma coisa, uma atrocidade. As pessoas vão acreditar mesmo que, muito embora você tenha a legislação, você tenha um processo com eventual condenação, é só você sair do país que você não sofre nenhum tipo de consequência. Claro. Doutora Maíra, eu queria também confirmar rapidamente, o Chico citou aqui que a Zambelli ainda tem recursos, né, que ela pode entrar contra essa condenação no Supremo Tribunal Federal. Imaginando, né, isso poderia suspender aqui os efeitos da condenação do Supremo Tribunal Federal? Só para entender aqui rapidamente, tirar essa dúvida. Não, ela está, o que pode acontecer, suspender efeito de condenação, não tem. O que pode acontecer, ela ter uma diminuição de pena, ou eventualmente ter algum não sei quais seriam os, porque agora, salvo engano, estão em embargos declaratórios. Embargos declaratórios é para você sanar algum tipo de contradição, erro ou omissão na decisão judicial. Via de regra, não há nenhum tipo de modificação de pena nessa fase. Depois ela pode apresentar um recurso, porque ela foi condenada, acho que pela primeira turma, né, do STF, e aí ela pode apresentar um recurso para o pleno. Mas não existe suspensão dos efeitos de condenação. Ela continua condenada e não estaria ainda cumprindo pena justamente porque cabia recurso. Agora, o fato é que ela utiliza essa condenação, essa de 10 anos, né, que é onde estão os embargos, para sair do país e se furtar, de fato, a aplicação da lei. Ela tem outros processos que estão vindo por aí, um que, inclusive, já tem maioria consolidada no caso que eu citei anteriormente, que a pena já é de 5 anos, né? Então já se formou maioria para esse. Ela já foi cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, né? Então, assim, em virtude também da disseminação de fake news, de desinformação. Me parece que ela é vezeira do sistema criminal, useira e vezeira do sistema criminal, né? Tanto no que diz respeito ao âmbito eleitoral, quanto também ao direito penal. E agora não quer sofrer as consequências de seus atos. Não sei se vocês também têm alguma questão sobre a Carla Zambelli, mas eu queria aproveitar a doutora Maíra aqui para a gente falar sobre a semana que vem, né, que a gente tem uma expectativa no dia 9 de junho de o Jair Bolsonaro estar cara a cara com o ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente vai para uma próxima fase do julgamento da trama golpista, né, doutora Maíra? Eu queria te ouvir rapidamente, que a gente já está chegando aqui ao final, mas não queria deixar de ouvi-la a respeito desse encontro aí, que acho que vai ser histórico. A partir de segundo, né? A partir de segundo, é isso. Eu acho que vai ser... Acho que Bolsonaro deve estar sem dormir aí pelos últimos dias, né? Porque para quem sempre atentou contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, tem feito iniciativas de anistia, tem bradado em todos os cantos para tentar também se furtar das suas próprias responsabilidades. Vai ser bastante curioso, depois de tudo que ele falou do ministro Alexandre de Moraes, encontrar cara a cara com o ministro e ter que responder às perguntas dos ministros. Eu acho que os advogados de defesa de Bolsonaro devem estar preparando ele aí para esse depoimento, mas acho que o Bolsonaro não tem sequer assim, inteligência emocional para aguentar algum tipo de pressão, e pressão que eu digo, pressão de perguntas, né, da própria
PGR do próprio ministro. Acho que não só Bolsonaro, mas acho que é uma tônica desse pessoal, que eles são muito corajosos quando estão atrás de um telefone, atrás de um computador, nas lives, mas na realidade, quando se deparam com as autoridades, viram uns gatinhos, assim. Então, acho que ele deve estar sem dormir desde já, mas faço votos de que seja um excelente interrogatório, né, e que ele tenha um mínimo de dignidade para responder não só ao ministro, mas também à população os seus atos, né, o que tramou tanto contra o Brasil. Costumo dizer, Gabi, já finalizando, que a gente sabe só um pedacinho da história, só um pedaço do que veio à tona, mas essas pessoas sabem exatamente o que elas fizeram, quando fizeram e o que pretendiam, né? Então, acho que é isso. Acho que a gente teve uma interrupção aqui com a doutora Maíra, né? Mas a gente espera esclarecer mais esse pedacinho ali da história. Aproveitar e agradecer a doutora Maíra Recchia também. Muito bom. Voltou. Doutora Maíra, você estava fechando ali a ideia. A gente espera, né? Esclarecer mais um pedacinho dessa história, querida. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Gabi. A última coisa, eu queria muito deixar um abraço para o Valber Braga, meu colega, que sofreu aí nos últimos dias uma atitude lamentável. Então, como colega aqui da advocacia, quero deixar meu carinho, meu respeito, minha admiração e solidariedade a ele. Obrigada, gente. De todos nós. Obrigada, Muito bom. Lembrado. Ele que foi intimidado pela polícia boliviana em La Paz, porque ele está defendendo o Evo Morales lá na Bolívia. Está no nosso site, inclusive, essa história do Dr. Valber Agra também. A gente pode acompanhar todos os detalhes por lá. Agora, gente, não quero deixar de dar um recado aqui para quem está nos acompanhando, que a gente está nos últimos dias para assistir o replay do documentário do Império Malafaia. Então, a gente teve a estreia do documentário na semana passada, e aí, além de divulgar o documentário, teve uma conversa com a Juliana Dalpivo, o Igor Melo e o Eduardo Moreira aqui nos nossos estúdios, e também a gente apresentou ali os presentes em condições especiais aí para entrar para o ICL. Então, a gente tem o livro do Eduardo Moreira, o livro do Bruno Paes Manso, também uma arte exclusiva do Nando Mota, além de adesivos, uma pulseira exclusiva da nossa comunidade também. Então, fica a dica, acesse cln2.com.br para garantir o ingresso gratuitamente e também para levar os nossos presentes para casa. Vamos nessa? Vamos nessa. Rodrigo. Estamos chegando ao final. Está chegando aí o Precisamos Conversar, não é isso? Mas hoje é emocionante esse cineminha aí que a gente viu, hein? Cineminha do STF. Esse foi gravado. Imagina semana que vem que vai ser ao vivo, Chico. Eu acho que o Bolsonaro vai ficar em silêncio. Ah, é? Você não acha que ele vai para a provocação com a Alexandre Eu Moraes? acho que vai se garantir na Constituição no direito ao silêncio. Vamos ver. Que não enfrenta o Xandão, não. Vamos acompanhar. Bom, esse é só o primeiro capítulo, ainda tem muita água para rolar. Segunda, terça, olha, um dia só vai ser pouco. Vários dias ali. Boa noite para todo mundo. Valeu, gente. A repercussão foi tanta que o ICL decidiu liberar o replay do documentário Império Malafaia, que a gente exibiu aqui. Se você perdeu a estreia ou quer rever com atenção cada detalhe dessa investigação sobre dinheiro, fé e poder, a hora é agora. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7h, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.